Estamos ao vivo mais uma vez. Tudo bem, meninas? Bem-vindas. Dá só alguns minutinhos, 2 minutinhos para todo mundo ir entrando. Boa noite, Jerúsia. Muito bem. Para quem está chegando, não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso momento Pele Ciência. Aqui nesse canal eu ajudo colegas dermatologistas, residentes em dermatologia, quem está se especializando na área, a se destacarem profissionalmente, promovendo saúde da pele dos seus pacientes, não apenas tratando doenças. Então, o nosso foco é tratar integralmente e globalmente a pele dos nossos pacientes. E assim, dar mais um passinho aí na vida profissional, se destacar. Realmente, estamos vivendo um momento de um mercado extremamente concorrido, o mercado da dermatologia cosmiátrica, estética, é uma área muito visada e realmente se a gente não procurar se especializar, se diferenciar, ter um quê especial, a gente pode ficar para trás nesse mercado que realmente é tão visado. E hoje o nosso assunto é um assunto muito interessante, muito pertinente, porque é rotina do nosso consultório. Então, quem já é dermatologista, trabalha na área, também quem está nas residências também, né, tem esse contato diário com a acne. Então, se não a doença mais prevalente, uma das mais prevalentes nos consultórios dermatológicos, e sempre é válido a gente relembrar, discutir e comentar o tratamento da acne, a prescrição do paciente com acne. Lembrando que esse momento, nosso momento Pele Ciência, é um momento para que a gente cresça juntos. Então, nada mais justo que a gente compartilhe as nossas experiências, deixe os comentários, as dúvidas, porque assim a gente acaba exponenciando o nosso conhecimento, a nossa troca. Então, sentam-se todos convidados e muita vontade para tirar as dúvidas, perguntar sobre o que tem dúvida com relação ao tratamento da acne. Eu acho que sempre tem aquele pulguinho atrás da orelha, porque realmente é apesar de ser extremamente comum, quando a gente vai estudar a acne e os algoritmos de tratamento da acne, a gente vê que a gente tem inúmeras opções de tratamento. A verdade é essa, por isso que é sempre válido a gente conversar sobre o tratamento da acne, porque é extensa a nossa opção, tanto em termos de medicamentos orais, de opções tópicas, de opções em dermocosméticos, e a gente sempre tem o pensamento de que se existem muitas opções, é porque não há uma opção soberana. Então, quando a gente tem várias opções, a verdade é essa, que muitas vezes a gente tem que associar. Até temos um padrão ouro aí no tratamento da acne, que é a isotretinoína, mas que não é indicado em todos os níveis de acne, nem para todos os pacientes. Então, quando a gente vai discutir tópicos, aí a gente tem um leque imenso de possibilidades. Eu acredito que essa seja uma grande dúvida ainda para quem tem aí na sua rotina ter que cuidar da pele do paciente com acne. Essa live, ela surgiu depois de o pedido de alunos do meu curso do PL3C. Então, nós temos aulas focadas em tratamento da acne, o skincare do paciente com acne, mas como a acne é um tratamento, um assunto inesgotável, sempre é interessante a gente trazer aqui para o nosso ambiente digital essa discussão, esse debate. Então, quero saber de vocês, quem está me assistindo, quem trabalha, quem é dermatologista, quem é na área, quem tem, às vezes, dúvida de qual o melhor tópico, né, como abordar um paciente com acne. Eu acho que o paciente com acne grave,
ele já não é algo que gera muita dúvida, né? Então, aquele paciente com acne nodulocística grave, com cicatrizes, um paciente que não tem contraindicação à isotretinoína, é um paciente que a gente vai priorizar o tratamento com a isotretinoína. Então, a gente tem aquelas indicações, aquele tratamento da acne grave, moderada grave, que acho que não deixa muita dúvida. O que deixa mais dúvida é com relação ao tratamento da acne mais inicial, uma acne leve a moderada, ou do paciente que não pode usar a isotretinoína, e aí a gente tem que lançar, né, fazer uma prescrição de tópicas mais pensada, mais bem calculada. E até, fazendo um adendo aqui, quando o paciente ele tem a indicação da isotretinoína, o skincare ele vai até para outro lado, né? Ele caminha em outra direção, na direção de amenizar os efeitos colaterais, possíveis efeitos colaterais do tratamento, que é o ressecamento e tudo mais. E aí a gente acaba até deixando o uso dos tópicos mais intensivos, que podem dar mais ressecamento, e a gente acaba montando uma linha, um tratamento de skincare até focado para hidratar a pele, com protetor para proteger, um sabonete mais suave, um limpante mais Cindet, um hidratante mais leve para uso noturno. Então a gente vê que realmente muda completamente a rotina do skincare do paciente que está em tratamento de isotretinoína, do paciente que está tratando ali topicamente a acne. Então, quando a gente vai tratar a acne, o primeiro passo vem antes do tratamento, que é a anamnese e a correta classificação dessa acne. Quando a gente vai olhar os nossos protocolos, nossos algoritmos, fazendo um apanhado aí dos últimos algoritmos que nós temos publicados, que funcionam como os nossos guias, os nossos guidelines, lembrando que os algoritmos, eles servem para nos dar uma direção, para nos ajudar a nos situarmos, a lembrar de algumas opções, mas a clínica, o dia a dia, o contato com o paciente, ele é soberano. Então, com certeza, uma boa anamnese vai ser o primeiro passo para conduzir para uma escolha correta do tratamento. Então, nunca jamais ficar engessado, usar sim os guidelines, não criar coisas na nossa cabeça, ter eles como guia, como uma base, mas não utilizar eles de uma maneira soberana, e sim flexibilizando e analisando os casos individualmente. E falando nesses protocolos, nesses algoritmos, eu quero destacar 2 grandes algoritmos que são, quando a gente vai fazer uma pesquisa rápida aqui no PubMed, você vai procurar por algoritmos de tratamento de acne, 2 estudos grandes se destacam aqui. Um deles é o consenso ibero-latino-americano do tratamento da acne. Ele é um algoritmo que foi publicado em 2017, e aqui um grande destaque à dermatologia brasileira, porque ele foi publicado inicialmente nos Anais Brasileiros de Dermatologia, um algoritmo muito bem conduzido, bem completo. Ofereço esse artigo a quem quiser, tá? Quem quiser esse artigo, então, para ler, tem ali os quadros bem explicativos que guia o tratamento da acne, pode dizer que quer aqui nos comentários. Quem estiver assistindo a live num outro momento, pode deixar em comentários ou me mandar no direct, que eu também mando o consenso para você. Então, nós temos esse consenso de 2017, o consenso ibero-latino-americano do tratamento da acne, e nós temos, mais recentemente publicado, aí em 2021, também nos Anais Brasileiros de Dermatologia, o consenso, vou ler aqui direitinho como é que ficou o nome, o consenso do tratamento da acne na mulher adulta, tá? Um guia para a prática clínica, que foi publicado aí em 2019 também nos Anais, falando aí de forma mais específica então na acne da mulher adulta, mas que faz um apanhado geral no tratamento da acne. São poucos pontos que diferenciam aqui o tratamento da acne da mulher adulta da acne desse outro consenso, mas é interessante conferir os dois, acho que um complementa o outro, tá bem? Renata, Bárbara, Mai, pode deixar que eu mando para vocês, tá? Tá amarradinho aqui.
Então, falando desses guidelines, o primeiro passo o que vem antes do tratamento é realmente a correta classificação. Nesse primeiro algoritmo, o ibero-latino-americano, ele classifica a acne em 3 subtipos e aí vai dar a direção para o tratamento. Nesse guideline, ele se divide a acne em acne comedoniana, então onde há um predomínio de comedões, poucas ou nenhuma lesão inflamatória. A acne papulopustular, que acredito que seja mais comum dos consultórios, no geral a gente vê a acne papulopustular com um mix de comedoniana. E existe a acne nódulo cística, tá? Isso para um Jerusalém também. Então, essa divisão da acne comedoniana, da acne papulopustular, da acne nódulo cística, ela serve mais ou menos para nos direcionar o nosso pensamento, tá? Sempre tendo em mente que se o paciente apresenta mais de uma apresentação clínica, porque as doenças não leem livros, então a gente tem muitas vezes um paciente com uma acne comedoniana, mas que tem lesões papulonodulares também, papulopustulares. Tem pacientes que têm uma acne papulopustular em predominância, mais algumas lesões císticas. E aí, quando acontecer isso, a gente sempre deve puxar o nosso pensamento para o mais grave. Então, se o paciente tem uma acne predominantemente comedoniana, mas tem lesões, algumas lesões nódulo-císticas, ele vai puxar essa classificação lá para nódulo-cística. Então, a gente deve encarar sempre com maior grau de gravidade das lesões que o paciente apresenta. E outra questão que eu gosto de uma observação importante é a seguinte, que eu já comentei até em outras lives comentando sobre o tratamento da acne, é você questionar o paciente sobre como ele está naquele dia, se aquele dia é um dia bom ou um dia ruim da acne, porque a acne ela tem uma apresentação cíclica, então tem às vezes o paciente tá pior, tá melhor, a gente sempre teve que considerar o pior quadro do paciente, então se ele diz, olha, não é tão raro o paciente chegar e dizer, olha, por incrível que pareça, só porque eu vim hoje a minha pele parece que tá melhor, mas ela tem dias piores que isso. Normalmente ela tá pior que isso. Então a gente sempre deve puxar para a classificação para a apresentação mais grave que o paciente possui. Hoje, com os recursos digitais, felizmente, eles nos permitem a gente perguntar ao paciente, tem foto de quando tá grave? No geral, o paciente se fotografa e ele consegue nos apresentar, olha, aqui é um dia ruim, e a gente consegue classificar corretamente a acne que esse paciente apresenta. Além dessas 3 classificações, acne comedoniana, papulopustular e a nódulo-cística, ainda tem a acne da mulher adulta, que ela entra num outro, digamos assim, num outro espectro. E dentro da acne da mulher adulta também há classificação. Então, vou pegar aqui. Que a acne da mulher adulta, ela entra também, tá? Ela tem esse mesmo nível de gravidade, a gente considerar que é uma acne comedoniana, papulopustular ou nódulo-cística, porém, quando a gente vai ver o algoritmo de tratamento, muda um pouco, tá? A classificação é a mesma, mas muda um pouco. No consenso de acne geral, no algoritmo de acne geral, que dentro da acne papulopustulosa e a nódulo-cística ela subdivide em leve, moderada e grave e a papulopustulose em leve, moderada e grave e a nódulo-cística também. Depois, quando vocês forem visualizar aqui o algoritmo, fica mais fácil entender. Então, relembrando para ficar amarrado, algoritmo geral, paciente com acne, acne da mulher adulta, se divide em acne comedoniana, papulopustular, nódulo-cística, sendo que a papulopustular e a nódulo-cística se subdivide em leve, moderada e grave, nódulo-cística, leve, moderada e grave. Isso que vai abrir o leque de tratamentos, tá? Na acne da mulher adulta, também ele subdivide em comedoniana, papulopustular e nódulo-cística, porém, ele não classifica, não subclassifica em leve, moderada e grave. O algoritmo só considera. Não, ele até classifica aqui um pouco o tratamento, mas também a papulopustular e a nódulo-cística. Bom,
Falando em classificação, tão por alto a gente tem isso, mas vamos ao que de fato nos interessa, porque aqui a gente se propôs em falar em prescrição e tratamento. Então, quando a gente vai falar dos ativos, tá? Eu quero trazer, né, o seguinte raciocínio. Nós temos à disposição uma diversidade de dermocosméticos com proposta de serem produtos para tratamento da acne. E nós temos diversos medicamentos tópicos para o tratamento da acne. Quando a gente vai falar de algoritmo, de artigo científico, os dermocosméticos, eles não são posicionados, eles não são nem mencionados. Então, assim, não se vê falando de sérum de ácido glicólico, tá? É muito pouco no texto que se vê alguma coisa sobre isso. Então, os dermocosméticos, eles não são posicionados de maneira clara, eles são usados como complementos aqui. O que é posicionado de maneira muito, né, mais presente dentro do algoritmo são os medicamentos de uso tópico. Quais são eles? Os retinoides, o adapaleno e a tretinoína, o ácido azelaico, o peróxido de benzoíla e os antibióticos tópicos. Daí entra a clindamicina, a própria peróxido de benzoíla, a eritromicina, que agora já é mais difícil da gente encontrar, e a combinação deles. Então, a gente tem vários produtos hoje, medicamentos que são a combinação desses tipos. Então, a gente não tem, né, a gente fica sempre dentro dessas opções em termos de medicamentos tópicos. E tem os dermocosméticos, e aí a gente vai abrir uma lista, uma infinidade imensa. Me perguntam muito, tá, Natália, agora na prática, como que você faz? Bom, eu quero dizer que o paciente com acne, quando ele chega no consultório dermatológico, eu acho que não recomendo, não oriento fazer um tratamento único e exclusivamente com dermocosmético, tá? Não que eu não acredite no potencial dos dermocosméticos, mas nós como médicos, nós temos um arsenal muito potente na nossa mão. Então, eu uso sim os dermocosméticos, mas não unicamente, exclusivamente eles. Eu sempre começo com o tratamento medicamentoso tópico junto, tá? Então, eu sei que essa é uma grande dúvida. Natália, tu entra com dermocosmético? Sim, entro com dermocosmético, mas o tratamento tópico junto sempre. Então, como eu comentei com vocês, a acne moderada grave não tem muita dúvida. A gente vai entrar com isotretinoína, um tratamento oral, um antibiótico, espironolactona, o anticoncepcional. Então, aqui a gente não vai entrar nesse momento, nessa live, nos tratamentos orais, tá? A gente vai ficar focado aqui nos tratamentos tópicos e dermocosméticos. Então, nos tratamentos tópicos, nós temos essas opções: ácido azelaico, tretinoína, adapaleno, peróxido, clindamicina, eritromicina e a combinação entre eles. Natália, qual que você mais gosta, qual que você mais usa? Porque os algoritmos, já vou adiantando para vocês, eles não dizem claramente, comece com tretinoína, comece com adapaleno, comece com ácido azelaico, a não ser em uma situação. Em uma situação, parece que o ácido azelaico ganha um destaque especial e ele é mencionado em todas as esferas, em todas as gravidades da acne, que é o ácido azelaico. Então, o ácido azelaico ele performa muito bem para a acne da mulher adulta. Ele tem esse efeito anti-inflamatório, tem um tratamento sobre a hipercromia. Então, como a acne da mulher adulta tem um predomínio de lesões inflamatórias, o ácido azelaico ele parece ser assim o manda-chuva, a grande estrela do tratamento tópico da acne da mulher adulta. Agora, quando a gente vai falar das outras acnes, digamos assim, acne do adolescente, quando não entra no perfil da acne da mulher adulta, aí a gente tem essas opções. E aí, Natália, qual que você escolhe? Eu vou dizer, confesso sinceramente, não existe um que eu diga, eu faço uso sempre. Horas eu uso adapaleno, horas eu uso tretinoína, horas eu uso peróxido, horas eu uso a associação deles, horas eu começo o adapaleno numa concentração menor, 0,03%, e depois eu subindo para 0,1%. Horas eu uso a tretinoína 0,25%, tá? Outras vezes a 0,5%, outras vezes a 1%. Tá, Natália, mas qual o raciocínio que você faz para escolher um ou outro? Primeiro,
eu sempre tenho a predileção por tentar usar tretinoína, tá? Na minha experiência, na minha até pessoal, que a gente tem experiência pessoal com acne, né? Pessoal e experiência clínica, a tretinoína, ela performa muito bem, porque a tretinoína, ela tem ela atua como seborreguladora, então diminui comedões, diminui a produção de sebo e oleosidade, que muitas vezes vem junto no tratamento da acne. Ela atua na hiperqueratinização que tem no paciente com acne, então diminui também o número de comedões, o número de lesões inflamatórias por obstrução e também acaba melhorando a qualidade da pele como um todo, então o paciente tem uma pele com um aspecto mais liso, com uma redução da oleosidade, a melhora das manchas pós-inflamatórias, né, ou manchas inflamatórias da acne. Agora não está recomendado usar o termo pós-inflamatório, porque a gente sabe que quando há manchas é porque há inflamação ainda, então a inflamação não passou, não é pós-inflamatória, é uma mancha inflamatória. Então, para tratar a mancha inflamatória da acne, só que, como nem todos são flores, tem um porém, né? A tretinoína, a gente tem a questão de lidar com a dermatite retinoide. E aí vai da nossa conversa com o paciente para determinar se ele tem uma pele com tolerância ao uso da tretinoína ou não. Então, a tretinoína, na minha opinião, ela sempre deve ser tentada, tá? Se o paciente já tem um histórico de um uso, e aí vai variar, então um uso longo já de vários produtos, não, já usei isso, já usei a da Paleno, já usei um Multiderma Cosmético, já fiz isso, já fiz aquilo, mas eu nunca usei, ele nunca usou tretinoína, então é um paciente com uma boa possibilidade. O paciente tem um grau de tolerância boa, uma pele espessa, é um paciente que tem a capacidade de entender corretamente as orientações da forma de uso da tretinoína para conseguir contornar a dermatite retinoide. Esse é um paciente perfeito para o uso da tretinoína, tá? E aí a tretinoína a gente tem a opção dele em gel, em creme e a opção dele combinada. Então a gente tem a opção dele em gel na forma comercial do Vitacid, que ele vem em 0,25%. Depois a gente tem a opção dele na versão Vitacid Acne, em que ele é a tretinoína com a clindamicina, tá? Então aí ele é um combinado, precisa de receita, tá? Então aí por causa do antibiótico tem a versão Vitacid Acne. E quando a gente vai subir a concentração, ele vai para a versão creme, ele vai para a versão 0,05 para a versão 1, tá? 1 mg por grama ou 1%. 0,1%, perdão. Então, ele tem, né, essas apresentações. E tem também a tretinoína na versão do comercial da Stifel, que é o Vitanol, que a gente tem ele só na versão creme, aí de 0,25 até 1 mg por grama, né, ou 0,1%. Então, a gente tem essas opções comerciais. Dá para manipular a tretinoína? Dá para manipular a tretinoína. Uma observação é que a tretinoína magistral, ela é mais instável, então ela precisa ser armazenada em geladeira. Então, isso pode prejudicar um pouco a adesão do paciente ao tratamento. E lembrar que a tretinoína comercial, ela não tem um preço muito caro, ele é um preço bom. Eu acho que em torno a apresentação menos concentrada em creme vem em torno de 30, 40 reais, e um tubo tem um rendimento muito grande. Então, o paciente ele consegue usar por mais de um mês aquele tratamento, então não é oneroso. Então, na minha opinião particular, pessoal, eu não manipulo tretinoína, tá? Então, eu acho que não compensa o valor que você consegue baratear da receita pelo desconforto de ter que armazenar em geladeira, e isso às vezes o paciente não vai lá e consegue pegar e usar o medicamento de forma correta. Os estudos mostram que se você usar estratégias para diminuir a dermatite retinoide, você não diminui a eficácia da tretinoína. E quais são as estratégias para reduzir a dermatite retinoide? É usar hidratantes, tá? Então hidratar a pele antes da aplicação do retinoide ou concomitante ao uso do retinoide.
Você pode orientar o paciente a aplicar junto, então uma dose um grão de ervilha, que é geralmente o que a gente orienta, né? Então uma pérola, um grão de ervilha, misturado a um pouco de hidratante, isso vai ajudar na espalhabilidade e vai diminuir a dermatite retinoide. Não reduz a eficácia, tá? Porque você vai estar colocando exatamente a mesma quantidade de moléculas de tretinoína na pele e a gente sabe que ela age por receptores próprios, receptores retinoides. O que vai mudar é se você colocar maior quantidade ou menos, mas se você misturar um outro veículo e aplicar, não vai diminuir, ok? Outra estratégia, começar com uma quantidade menor e ir progredindo e começar com menor frequência. Noites alternadas, 2, 3 noites na semana, isso vai depender do grau de tolerância da pele do paciente. Você pode gastar um tempinho ali explicando, eu faço isso, eu explico tudo isso para o paciente. Olha, vamos começar devagar, se você sentir que está ressecando, que está descamando, dá um intervalo, volta de novo, usa um pouquinho mais de hidratante. E assim, quando o paciente entende que ele sabe que isso vai acontecer, ele não se assusta. Porque senão ele acha que pode ter sido uma reação alérgica, para de usar o tratamento, desiste. E a ideia não é essa. Então você pode orientar esse uso e ele vai aderir ao retinoide. Quando que não seria interessante usar o retinoide? Quando o paciente tem uma pele extremamente sensível ou, sendo de uma maneira até um pouco mais detalhista, quando o paciente, no caso mulher, pretende gestar, pretende engravidar. Já tem alguns estudos que mostram segurança da tretinoína tópica em gestação, mas em bula, e eu particularmente prefiro evitar, então nesses casos a gente não recomenda a tretinoína. Mas a minha dica é sempre tentem a tretinoína. Isso não diz nos consensos. O consenso ele diz ou adapaleno, ou tretinoína, ou peróxido, ou ácido azelaico. A minha opção é sempre primeiro pela tretinoína, tá? Mas o paciente ele não tem um perfil de tolerância boa, né? E aí você pode então começar com outro retinoide, tá? Que é o adapaleno, que ele tem versão, né, de tolerância melhor. Além disso, o adapaleno ele tem apresentações comerciais micronizadas. Então, temos tecnologia hoje em dia dentro dos medicamentos e dos cosméticos que acaba englobando a molécula e acaba liberando a molécula de maneira mais alvo, então, após a permeação na pele, diminuindo os efeitos colaterais. Então, a gente tem essas apresentações comerciais. Tem o Deriva Micro, né, que é uma apresentação micronizada do adapaleno. E o adapaleno também é outro que tem diversas apresentações comerciais, tem o Diferin, tem o Deriva Micro, tem o Adacne. E o adapaleno ele também tem diversas opções combinadas. Adacne Clean, o Deriva C Micro, no caso o Adacne Clean, que é o adapaleno com clindamicina, o Deriva C Micro, que é o adapaleno com clindamicina. E, além disso, o adapaleno ele tem versão genérica também. A vocês saberem que existe essa possibilidade também da versão genérica. No caso do adapaleno, em combinação com o antibiótico, ele é muito interessante no caso de paciente que tem a questão da hiperqueratose, da oleosidade, da hiperseborreia e tem lesões inflamatórias, né? Então, a gente sempre tem direciona o pensamento do uso do antibiótico tópico quando a gente tem muita lesão inflamatória. Quando a gente tem um paciente que tem manipula também muitas lesões, né? Então, tem aquelas lesões escoriadas, às vezes em crosta. Então, a gente sempre tem uma tendência por acrescentar um antibiótico na associação. Se não tem, esse não é o caso, o paciente tem lesões mais papulares, mais comedonianas, sinceramente, acho interessante dispensar o antibiótico, tá? Porque daí você vai acabar onerando o seu tratamento e não vai trazer muito mais efeitos benéficos ao tratamento. E o paciente vai ter que renovar a receita, né, assim, quando terminar, tá? Então, isso daí é uma coisa que também a gente tem que levar em consideração, né? Minha volta, o paciente vai te pedir, olha, terminou meu tratamento, eu ainda tô dentro dos 3 meses iniciais do tratamento, preciso de outra receita. E você, né, vai fazer. Então, isso também deve ser levado em consideração. O que mais? Bom, e o ácido azelaico? O ácido azelaico é, como o algoritmo traz aqui no algoritmo do tratamento da acne da mulher adulta,
uma opção excelente para pessoas em que você tem uma pessoa com uma pele sensível, com rosácea, uma sobreposição de rosácea e acne, ou uma pessoa que tem acne da mulher adulta. Como o ácido azelaico ele tem um perfil de tolerância muito, muito bom, então você pode também usar ele no caso de, mesmo que você vá usar a isotretinoína, então que o paciente vai ficar com a pele um pouco mais ressecada, sensibilizada, o ácido azelaico ele é uma ótima opção. O ácido azelaico, ele é categoria B na gestação, então lembrando que ele é o que salva a nossa prescrição na gestante, então a gente tem também a acne da gestação, ali da gestante, ou se a paciente deseja engravidar, então ela parou o anticoncepcional para engravidar, não vai ser agora que você vai entrar com um medicamento tópico que não pode ser prescrito na gestação, um retinóico, então você vai ali com tranquilidade prescrever o ácido azelaico e dizer para a paciente, se você engravidar, você pode continuar com esse tratamento, porque ele é categoria B, tem uma perfil de segurança boa. Lembrando que o ácido azelaico, ele não é fotossensível como os retinoides. Então, o retinoide, a gente tem uma predileção para uso noturno exclusivo, uma vez ao dia. O ácido azelaico, ele inclusive em bula, está escrito usar 2 vezes ao dia. Então, ele não é fotossensibilizante. Então, você pode indicar para o paciente usar 2 vezes ao dia. O ácido azelaico, lembrando, ele tem 2 concentrações, a 15% ou a 20%. Então, 150 mg por grama ou 200 mg por grama, ou nessas concentrações, sendo que na versão de 15%, 150 mg por grama, ele é gel creme, e na versão de 200 mg por grama, ele é em creme. Quero lembrar que o ácido azelaico ele só tem comercialmente numa apresentação, que é o Azelan. Ele era da Léo Pharma, ele ficou indo de um lado para o outro. Agora eu não sei em qual laboratório que tá o Azelan, está na Bayer, na Léo Pharma. Alguém sabe aí, gente? O representante que me visita vai querer me matar, tá na Bayer. Então, o Azelan ele só tem nessa forma comercial, Azelan, e você pode mandar manipular o Azelan magistralmente, que é uma possibilidade também. O Azelan ele não é de um custo muito alto, a apresentação comercial pronta, mas você pode baratear a sua receita e acrescentar outros ativos, personalizar também, fazendo manipulado nessas 2 concentrações. Então, são opções também. Outra lembrança importante, quando a gente muda o veículo, a gente muda a permeação do ativo. E eu quero recordar que o gel, ele tem uma absorção maior do que o veículo creme. Tanto que na prática os pacientes dizem assim, Natália, eu usei a tretinoína 0,25 em gel e eu senti que me deu mais efeito do que a 0,5 em creme. E é bem possível que isso aconteça mesmo, tá? Porque o gel ele tem uma permeação muito boa na pele. Da mesma forma, o ácido azelaico, tá? Ele tem a versão gel creme e creme. Uma menos concentrada, a outra mais concentrada. Só que uma absorve mais, a outra menos. Então, não é incomum se o paciente disser que ele sentiu mais resultado com a versão gel creme menos concentrada do que a versão creme mais concentrada, ok? E temos o peróxido de benzoíla, que é uma opção muito interessante, porque ele tem um efeito anti-inflamatório e antimicrobiano. E é um medicamento que ele não induz a resistência bacteriana, que é algo que a gente deve discutir e vem sempre com maior força nos congressos a questão da nossa responsabilidade prescritiva sobre os antimicrobianos. Então, o peróxido é uma ótima opção porque ele não induz resistência bacteriana e ele tem uma ótima performance para lesões inflamatórias. Então, o peróxido é para aquele paciente. E ele dispensa renovação com receita. Então, por exemplo, se o paciente tem lesões inflamatórias, um paciente que você não vai conseguir ter segmento, não sei se eu vou conseguir acompanhar esse paciente,
mas ele tem lesões inflamatórias, ele merece um antimicrobiano, ele tem pústulas, ele escoria. Então é prudente eu usar um antimicrobiano. É um paciente muito interessante para o uso do peróxido. O gel irrita mais a pele, certo? Pois então, pelo fato de permear mais e não contar com os ingredientes hidratantes que possuem no creme, porque o creme tem mais lipídios, então ele acaba hidratando mais, acaba que o gel ele pode trazer mais efeitos colaterais, porque fica mais potente. Então, sim, ele acaba irritando mais a pele, por consequência. Então, se o paciente tem um perfil de pele que pode irritar mais e você vai fazer uma monoterapia, não vai receitar um hidratante, vai colocar, por exemplo, só o creme de tratamento, então o paciente tem a pele mais sensível, coloque na versão creme, não na gel, para não correr o risco de irritar muito a pele. Então, perfeita colocação. Bom, então aqui a gente já deu exemplos de quando se escolhe o ácido azelaico, de quando se usa a tretinoína, quando se usa o atapaleno, quando se usa o peróxido, quando você vai colocar um antibiótico em associação com o seu tratamento tópico. Lembrando que o antibiótico ele não é recomendado em monoterapia de modo tópico na pele, ok? E aí, Natália, quando entra os dermocosméticos? Né? Que a gente fala muito aqui de skincare, a gente discute produtos, e eu acredito que isso seja uma dificuldade muito grande dos meus alunos, né, dos colegas também que trabalham. Quando entram os dermocosméticos? Bom, os dermocosméticos, eles entram sempre na terapia de manutenção, né? Então, o paciente, ele tá bem, ele já tá com aquelas lesões inflamatórias controladas, ele tem muito poucos microcomedões que aparecem esporadicamente. Ele é um paciente de ótima eleição para um dermocosmético. E aí um dermocosmético, de repente, às vezes mais abrangente, que tenha mais de um ativo, que você vai ter ali, além do controle da acne, que o grande objetivo é manter a acne controlada, mas aí com benefícios adicionais de você ter ali um tratamento anti-aging, pro-aging, melhor dizendo, que agora a gente está substituindo esse termo, né? Então, para um anti-envelhecimento, para um estímulo de colágeno na pele. Então, aí entra o dermocosmético, é uma ótima opção na manutenção desse paciente, nos intervalos do tratamento. Uma outra opção boa do dermocosmético é quando o paciente, ele tem boa adesão ao tratamento, tá? Então, é um paciente que ele vai entender, tem aqueles pacientes que usam bastante produtos, que dizem assim, não, Natália, você pode me prescrever uma rotina de manhã e noite que eu vou fazer certinho. Então, o dermocosmético ele pode entrar como adjuvante no período do dia, por exemplo, quando você vai usar um tratamento noturno. Então, a tretinoína eu vou usar de maneira noturna, é fotossensibilizante. O adapaleno também. Durante o dia, você pode aproveitar esse gap de horário e incluir um dermocosmético também como um tratamento. Então, nesses casos, agora sim, o paciente diz assim, ó, não, eu não uso nada, não gosto de usar nada, eu só vou usar uma coisa no meu dia a dia. Bom, então vá lá no medicamento tópico, né? Então vamos priorizar o que vai dar maior impacto naquele momento. E uma outra situação é quando você também não vai perder, acho que pode perder o paciente de vista. Então acontece muitas vezes os pacientes não morarem na cidade que você trabalha, ou tem pacientes que moram fora e dizem assim, olha, Natália, eu preciso fazer esse tratamento dermocosmético porque eu moro nos Estados Unidos, eu tenho bastante paciente que mora nos Estados Unidos, e lá é muito complicado comprar uma tretinoína, uma adapaleno, precisa de receita, é muito difícil ter o acesso a esses produtos. Então eu quero focar meu tratamento em dermocosmético. Então aí vai entrar o dermocosmético, quando você vai perder o paciente de vista, ou quando o paciente também é uma paciente que pretende engravidar, né? E você quer complementar, não quer usar só o Azelã, você quer fazer o paciente ter um intervalo do Azelã, então alternar. Eu uso muito a estratégia de alternar produtos. Então, o meu tratamento inicial, geralmente, da acne tópica é de 3 meses e depois eu reavalio. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, um tubinho vai durar esses 3 meses porque a gente vai intercalar com um dermocosmético. Então, nessas situações é muito interessante você indicar um dermocosmético. Quando você tem a opção de acrescentar um tratamento diurno, quando você quer fazer um revezamento de ativos ou quando você já está lá na terapia de manutenção. E aí os dermocosméticos, eu sinto falta, algo que eu
dou falta nos algoritmos quando eu vou ler nos artigos é mencionando o ácido glicólico, que performa muito bem para acne, principalmente para acne comedoniana, e todos os seus irmãos, né, os hidroxiácidos. Então a gente entra aí no ácido málico, no ácido lático, no ácido salicílico. Então a gente entra aí numa gama de hidroxiácidos que geralmente o LH, que geralmente eles não vêm sozinhos. Quando a gente vai nos dermocosméticos, uma coisa que eu gosto muito assim da indústria, quando eles desenvolvem os produtos que têm associação. Então a gente acaba diminuindo o efeito colateral dos ativos e acaba potencializando aquele produto. Então quando a gente vai ver um produto posicionado para acne, no geral a gente vê a associação de hidroxiácidos. Lembrando que essa classe de ativos, ela atua principalmente na questão do turnover celular, na renovação da pele. Então, sempre quando a gente acaba acelerando essa renovação celular, a gente tem uma maior desobstrução dos poros. A gente tem uma performance muito boa, por isso que eu falei para acne comedoniana, né, que a gente tem aquele sebo impactado, a gente tem aquela obstrução dos ductos. Então, quando a gente tem essa questão do turnover otimizado, você tem uma taxa de renovação maior, acumula menos sebo. Então, eles também são queratolíticos. Então, você tem ali digamos, um efeito de limpeza, uma desobstrução dos poros. Então, ele é muito interessante para essa acne comedoniana. E um outro ativo que eu gosto muito de usar em termos de dermocosméticos é a niacinamida. Ela vem ganhando uma visibilidade muito grande nos últimos anos e não posicionada até para acne. Ela sempre foi muito posicionada para acne e pele sensível. E hoje em dia ela está sendo mais posicionada como um antiglicante, antioxidante, um anti-envelhecimento, um pro-aging, no caso. A verdade é que é realmente uma molécula muito versátil e como ela tem um grau de tolerância muito bom, a niacinamida ela é um ótimo dermocosmético na hora da manutenção. Inclusive, ele era tão usado para acne que quando a gente vai olhar produtos antigos para acne, a gente vai ver ali que o principal ativo é a niacinamida. Você já deve ter visto falar do Papulés, né, da Teraskin, um produto já de bastante tempo aí na dermatologia. O Papulés, a base dele, né, o grande ativo dele é a niacinamida. Se eu não me engano, tenho da... Vou até conferir aqui, o Comedomed da Avenida também é... Tem a niacinamida da Simporganic, né, que é um sérum que performa muito bem até. Ele tem um posicionamento da marca muito bom, eu acredito que seja um dos mais vendidos aí da marca. Tem a niacinamida 10 da La Roche-Posay também, que nem é posicionado como um produto para tratamento da acne, mas ele tem 10% de niacinamida, tá? E eu acredito que seja um ótimo produto para a manutenção da acne. Tô abrindo aqui, de vez em quando dá um branco na gente, a gente vai ver as fórmulas dos produtos. Ah, não é um outro ativo. E outro ativo que a gente vê muito nos dermocosméticos e que performa muito bem em termos de sebo regulador é o zinco. O zinco nas suas diversas apresentações. O zinco PCA, o gluconato de zinco. E, em especial, o zinco ele vem muito nos sabonetes, né, nos limpantes. Então, o zinco ele tem o seu papel anti-inflamatório. Então, na acne inflamatória ele performa também ajudando nessa anti-inflamação. Mas ele é um seborregulador. Então, quando a gente vai para dentro do mundo dos dermocosméticos, os ativos que predominam nesses produtos existem vários, até porque os laboratórios têm muitas patentes. Então, muitos ativos que eles desenvolveram, colocaram seu nome, a molécula não é aberta, a gente não sabe exatamente como é. Então, existem esses que são patenteados. Então, esses que são patenteados e a gente não sabe exatamente o que é. Mas dentro dos abertos, o que a gente vê mais que predominam nos dermocosméticos são, então, os alfa-hidroxiácidos, glicólico, málico, salicílico, LHA,
O a niacinamida, que tem esse papel aí de hidratação, ele induz a produção de ceramidas, anti-inflamatório, controle da controle seborregulador e calmante. E o zinco, né? O zinco nas suas diversas formas, gluconato de zinco, zinco PCA. Então, o zinco aí nas suas diversas formulações para fazer um seborregulador. Zinco VO, você dá para acne o mesmo grau de evidência científica que a gente tem para o zinco em termos de tópico, a gente não tem a mesma força científica para o zinco de forma de suplementação oral. Então, no geral, eu não receito zinco de forma oral para acne. Apesar de que existe um probiótico, tá? Que é o Propiacne, que é um probiótico, é o único probiótico que eu conheço que é posicionado para a pele acneica. Cada vez mais vem se falando em microbioma no tratamento da acne. Ainda não tem um grau de evidência científica sólido para a gente focar nisso, mas cada vez mais se fala, cada vez mais evidências. Então é interessante também a gente se atentar para essas questões. E aí o Propiacne ele tem zinco na formulação. E eu já tive pacientes que eu usei como um adjuvante no tratamento, tá? O paciente usa, além do tratamento convencional, o uso do probiótico e eu tive excelentes respostas. Então, não se sabe se é em conta do probiótico ou do papel do zinco ou ambos. Então, em monoterapia, perfumando para acne, o zinco ele não tem esse grau de evidência científica, certo? Mas de maneira tópica, sim. E não custa a gente lembrar das orientações dietético-alimentares que tem evidência científica, sim. Nesses casos, quantos miligramas você usa de zinco via oral? Eu não uso, Jerusa, assim, eu não uso receitado via oral para acne. Ele tem a única forma que eu uso o zinco para VO para acne é quando ele tá junto ali no probiótico, mas eu uso por causa do probiótico. Agora que você perguntou, eu vou dar um Google aqui, porque eu não sei responder, mas o Dr. Google vai saber. O Propiacne, qual a dosagem de zinco que ele tem? Probiac, eu tô falando Probiacne, mas é Probiac, que é da Melora. Ele vem uma cartelinha com 2 cápsulas, uma cápsula branca e uma cápsula verde, e uma é o do probiótico e o do outro é da suplementação vitamínico e mineral pensado no paciente com acne. Eu abri aqui, é engraçado que ele não fala a miligramagem. Só existe uma condição na minha prática clínica que eu suplemento zinco quando o paciente tem níveis normais de zinco a não ser quando o paciente tem uma deficiência clara de zinco, que é no caso do paciente com herpes simples, com verruga viral, que daí é de 50 a 150 miligramas. Tentando procurar, mas eu não consegui abrir nenhuma bula aqui. Daqui a pouco eu vou... Deixa eu ver se eu acho aqui. Se alguém tiver aí à mão. Lembrar a dose do zinco no Probiac. É recomendado um comprimido, uma dupla por dia, no caso do Probiac.
Os estudos do Probiac são estudos da marca, tá? Que tem resposta para acne inflamatória, mas estudos sem fora da marca nós não temos. Ou se tem ainda, não tô sabendo, porque eu sempre cobro, assim, dos representantes. Faça download da bula. Bom, o que mais, gente, de dúvida? Então, ele tem vitamina A, vitamina B5, a niacinamida e o zinco. Lembrando que a niacinamida também ele é tópico, ele tem esse papel seborregulador, mas fazer a suplementação oral da niacinamida não tem evidência de diminuir as lesões inflamatórias da acne, ao contrário da forma tópica, tá? Vitamina A também, né? Lembrando que os retinóides, eles são os derivados da vitamina A. Então, o retinóico, ele é sólido, performam muito bem para acne, porém a suplementação oral da vitamina A não tem evidência científica de funcionar como um tratamento para acne. Então, às vezes gera certa confusão. A gente tem uma tendência a pensar que é a mesma coisa que a gente tem de evidência no tópico, tem de evidência no oral, e isso nem sempre é verdade. Tá? A gente tem que dar uma filtrada aí nessa questão. Gente, eu abri aqui uma bula e não tem a miligramagem do zinco. Não é possível. Daqui a pouco eu vou para 4. No caso do herpes simples. José, eu me confundi, tá? Eu quis dizer verruga viral. Pensei em verruga e falei herpes. Verruga viral. De 50 a 150 miligramas, tá? No geral, eu uso 50 miligramas por dia, durante o tratamento ali da verruga. 30 dias, tá? 4 a 6 semanas. Acho que agora eu vou encontrar aqui a dosagem do zinco. O que mais, gente, de dúvidas com relação ao tópico? Tá, Natália, e dermocosmético tópico, então, qual que você gosta? Aí, gente, a gente entra numa série de opções. Já que deu spoiler da niacinamida, então a niacinamida, ele é um ótimo 7 miligramas. Obrigada, Maio, aqui batalhando aqui não encontrava. Composição, zinco, 7 miligramas, uma dose bem baixinha, isso mesmo. Acabei de abrir. Então, quando a gente vai falar em dermocosméticos tópicos, já dei um spoiler aqui da niacinamida. Ele é muito bem indicado para paciente com sobreposição de acne rosácea. É muito bem indicado para o paciente que está em uso da isotretinoína, do Roacutan, porque ele aumenta a hidratação cutânea, induz a produção de ceramidas, tem efeito anti-inflamatório, calmante, portanto, e além de ser, né, seborregulador, então ele é um ótimo coadjuvante no tratamento tópico da acne. A niacinamida, então, de 5 a 10% é a concentração que a gente encontra. Com relação à indução da hidratação e antiglicante, ele tem evidências mais sólidas na concentração de 10%. Então, de 5 a 10% é a apresentação comercial que a gente encontra, por exemplo, Papulese é 5%. Mas aí a niacinamida da Simporganic, da La Roche-Posay. Agora a gente tem um novo produto também da Vichy, que é o Lift Active B3, que ele tem também a niacinamida 5%. Então, são opções de dermocosméticos adjuvantes no seu tratamento do paciente com acne. Quando a gente vai falar dos demais, então, ácido glicólico, então aí temos diversas opções, até fiz uma live só de ácido glicólico e menciono ali vários produtos com ácido glicólico. Então a gente tem da Isdin, o Glicoisdin, a gente tem o Glycolic 10, que é o da SkinCeuticals, a gente tem o Glycolic HA, que é um sérum da La Roche. Eu gosto muito desse, porque ele é ácido hialurônico com ácido glicólico e versão sérum, então ele é muito sequinho, de rápida absorção. Tem o efeito
queratolítico, seborregulador, do ácido glicólico a 10%, com o efeito de hidratação e todos os benefícios do ácido hialurônico tópico. Então, um produtinho bem interessante. Outro produto muito interessante é o Effaclar Ultra Concentrado, que é um sérum também da La Roche, que tem aí a combinação também de o LH ácido, salicílico, glicólico e niacinamida. Ele tem todos esses, então ele é um sérumzinho bem completo, uma ótima opção de dermocosmético para o tratamento adjuvante. A gente tem várias opções dentro da linha da The Ordinary, que é uma linha que se popularizou muito no exterior, é uma marca canadense, e a gente vê bastante nos Estados Unidos, Europa, chegou ao Brasil, e aí eles têm sérums de diversas apresentações, desde ácido glicólico puro, desde o ácido salicílico puro, desde a combinação entre eles. Então, tem a niacinamida também da The Ordinary, então são opções excelentes. Outra marca que nasceu no digital e está crescendo bastante com opções de dermocosméticos, inclusive para a acne, é a Creamy, que ele tem só ácido glicólico, ele tem só a combinação de salicílico, veículo melhor para a niacinamida em caso de manipular, sérum. Sem dúvida, tá, Jerusa? Uma questão interessante, bem perguntada, a questão da niacinamida manipulada, que é o seguinte: a niacinamida é um produto excelente para manipular. Excelente, excelente. É estável, é altamente compatível com diversos outros ativos. Não é difícil para o farmacêutico, para o magistral, manipular a niacinamida. Ela vai bem em loção, gel creme, gel, sérum. Então, você pode até escolher paciente pele mais seca, sensibilizada, paciente com acne. Então, que está tratando com isotretinoína. Você pode colocar ele num gel creme ou até num creme. Ou a paciente que ele tem pele muito oleosa, ele não vai gostar de uma apresentação muito melecada. Você pode colocar ele num sérum. Então, a niacinamida ela é excelente em termos de estabilidade, compatibilidade na forma magistral. Pode manipular sem medo, vai ter resposta. E eu acho que é uma opção bem interessante. Eu manipulo bastante niacinamida, porque eu acho que a gente carece ainda de opções prontas, comerciais. E as que tem, às vezes é difícil do paciente encontrar, principalmente o paciente que mora no interior. Então aqui, eu tô aqui em Florianópolis, é uma capital, mas ainda assim é difícil encontrar algumas apresentações, então eu manipulo bastante. Lembrando que a niacinamida, ela é compatível com ácido glicólico, ácido salicílico, ácido lático, então todos os alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos, ele tem compatibilidade, então inclusive se você quiser manipular com eles, você pode. Eu tenho uma certa predileção pelo sérum porque ele é muito bem aceito, mas você pode até negociar com o paciente, tá? Porque a niacinamida ela tem essa versatilidade. Bom, agora eu dei uma olhadinha para cima e olhei aqui o relógio, que a gente já tá fechando 10 horas da noite. Então nós vamos encerrar nossa live por aqui hoje. É um assunto para mais umas 20 lives. Se vocês quiserem, quem manda aqui é quem tá do outro lado da telinha. Então se vocês quiserem continuar sobre esse assunto, podem me pedir aqui, diga quero, deem ideias, porque eu acho que esse é um ambiente muito interessante para a gente aprender e aprender juntos e discutir e colocar nossa experiência. Porque lembrando, os algoritmos estão aí, são excelentes, excelentes guias, mas a gente também tem que colocar um pouquinho aqui da nossa experiência para complementar. Obrigada, Jerusa, excelente, Flávia, excelente aula, doutora, obrigada. Imagina que eu que agradeço vocês estarem aqui até essa hora. Doutora Renata, vamos continuar, então vamos continuar nesse assunto. Eu sempre comento aqui, né, essa hora da noite, todo mundo aqui estudando, pacientes de vocês têm muita sorte de terem vocês como médicas aí interessadas em saber cada vez mais, né. Foi ótimo, Mai, parabéns, Alex, querido, tudo bem? Então tá jóia, combinado. Obrigada, então. Um beijo no coração de vocês. Para quem chegou aqui no meio do caminho e seguiu acompanhando a nossa live, quero lembrar que eu sou a Natália, sou médica dermatologista e esse é o nosso canal, nosso Momento Pele Ciência. Aqui a ideia é a gente discutir assuntos dentro do espectro da pele, do cuidado da pele, da saúde da pele, baseado em ciência. Se você gosta de assunto assim, segue aqui comigo nesse canal, terão mais lives como essa.
terão postagens dentro desses assuntos. Se você acha que conhece alguém que vai gostar também de conhecer, de saber um pouco mais, de se aprimorar, de crescer, de aprender, compartilha com essa pessoa também, que assim a gente acaba multiplicando. Quando a gente divide o nosso conhecimento, a gente multiplica, né? Então, uma boa noite a todos. Até o próximo Momento Palicência, que será no próximo domingo. Espero vocês lá. Um beijão. Amigo do PLC, PL3C. Ai, que bom, Renata, que bom. Foi desenvolvido com muito carinho. Indico essa Natália, excelente. Põe essa live no PL3C, doutor. Vou colocar, viu, Alessandra? Se quem acessou recentemente já viu que todas as lives estão subindo lá, elas não vão ficar salvas, vão ficar salvas só temporariamente aqui no feed e depois elas vão sair, realmente só os alunos que vão ter acesso aí de maneira ao ano todo às lives, tá bom? Um beijo grande, boa noite meninas, tchau, tchau.